Está em apuros. Já está? Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus. E hoje vou falar uma palavra que vai englobar tudo o que nós falamos até hoje. A Cristina, quem gostou da lição da quarta-feira? Eu achei excelente mesmo, espetacular. É pena que não foi gravado. É pena que não foi gravado. Mas depois podes dar mais para a frente e gravamos. Pode ser? Glória a Deus. E hoje vou falar uma palavra que vai tocar, eu creio, em todos nós. Que é uma palavra, e o título vai lá da mensagem é uma fé verdadeira. Diga comigo, uma fé verdadeira. Ora, se existe uma fé verdadeira, que eu creio nós temos, existe uma fé falsa, não é? Se há uma fé verdadeira, sempre vai existir uma fé falsa. E hoje em dia, é com muita tristeza que eu falo isto, no meio das igrejas e no meio da liderança das igrejas, há muito isso, há muito fé falsa que está a ser pregada dentro da igreja. Ou seja, e quero já ir diretamente ao assunto. A fé verdadeira não tem absolutamente nada a ver com a tua vida financeira. Não tem nada a ver com bens materiais. A fé verdadeira que nós vamos falar hoje não tem nada a ver naquilo que você pode ou não pode ter em termos materiais no futuro. Não tem nada a ver, até não tem nada a ver em primeiro lugar para resolver os seus problemas. Embora nós temos de usar a nossa fé e nós queremos que Deus resolva os nossos problemas. Amém? Mas às vezes nós pedimos coisas a Deus e pedimos, vá lá, entre aspas, fé para aquilo. E Deus não quer. Deus não quer isso para a nossa vida. E depois há uma chatice, como eu falei há 15 dias atrás, e depois o que acontece? Acontece que nós começamos a comparar uns com os outros, começamos a ter inveja um dos outros. Porquê? Porque Deus não me deu. Deus não gosta de mim. Deus é assim, Deus é assado. Porquê? Porque a pessoa está a colocar a sua fé no lugar errado, tem uma fé falsa. Pensa que tem uma fé verdadeira, mas não tem uma fé falsa. Se a pessoa tem culpa ou não, não sei. Depende daquilo que eles estão a pregar na igreja que ele vai. Porque se uma igreja verdadeira, vai pregar uma fé verdadeira. E a fé verdadeira, em primeiro lugar, não tem nada a ver com bens materiais, mas é para pôr os nossos olhos, a nossa fé, no futuro. Mas qual futuro, Steven? É no tempo vindouro. É a vida eterna. Isso é a fé que Deus nos quer para a nossa vida. A fé que nós conseguimos ver sem sentir que nós temos a vida eterna. Eu estou a viver a vida eterna e você? Eu tenho fé que... Porque é assim, se nós vamos falar com uma pessoa, olha, eu acredito, eu tenho fé que Jesus vem pela segunda vez. É uma loucura, irmãos. Eles vão chamar todos os nomes debaixo do sol. O quê? Jesus vem pela segunda vez buscar a sua igreja. É uma loucura, porque ninguém vai acreditar nisso. Quem não ouve a palavra de Deus vai pensar que é uma loucura. Mas eu, Steven Caldeira, e eu creio que muitos de vocês estão aqui hoje e estão a ouvir esta mensagem, também tenho fé que Jesus verdadeiramente vem um dia nos buscar. A minha fé não está naquilo que eu tenho. Não é aquilo que está na conta bancária. Não é a casa que eu tenho. Não é a minha herança que eu vou receber. A minha fé é que Jesus Cristo vai me buscar um dia e eu vou para o céu com Ele. Eu vou morar um dia na Nova Jerusalém. Quando Ele vai fazer novas terras, novos céus, eu vou morar com Ele. A minha fé está aí. Posso ouvir um amém? E há montes disso, irmãos. No mundo nós vivemos hoje, Juan, há montes disso. Muitas igrejas estão a pregar coisas falsas. Você põe a fé num carro novo. Ainda ontem vimos e nem sequer vou falar aqui porque, pronto. É uma tristeza, irmãos. Líderes da igreja a convidar os fiéis, convidar o pessoal lá da igreja a pôr fé em coisas materiais. Para comprar um carro novo, para comprar uma casa nova, para comprar isto, para comprar... E onde se prega a vida eterna? Onde se prega a vida eterna? A nossa fé tem que estar focado, os meus olhos têm que estar focados no tempo vindouro, no tempo do futuro, no tempo que eu vou estar com o meu Deus.
com Jesus Cristo, na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Definição de fé no dicionário português. Veja o que está a dizer. Adição absoluta do Espírito àquilo que se considera verdadeiro, ou estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Esta é a definição de fé no dicionário português. Mais uma definição. A fé é um sentimento total da crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove. Ou seja, você acredita em algo, mas não vê. Isso é a definição no dicionário português. Abra a Bíblia em Hebreus. Vou ver uma coisa interessante aqui. Hebreus 11. Glória a Deus. Hoje vamos sair daqui esclarecidos. Que é a verdadeira fé que nós precisamos, que Deus agrada. Não é fé falsa. Para ter coisas, para ter dinheiro, para ter isto, para ter aquilo, para ter um avião, para ter uma casa, para ter um salário grande. Hebreus 11, versículo 1, creio, deixa-me lá ver. Esta semana, versículo 1, diz assim: Ora, a fé, a Bíblia diz assim, Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento, olha, que é firme, é o firme fundamento das coisas que o esperam e a prova das coisas que não veem. O que é que eu espero? O que é que você espera? Eu espero que eu tenha vida eterna. É aquilo que eu espero. E a prova das coisas que não vi. Eu não consigo ver, mas eu sei que eu vou estar lá. E não consigo ver, mas eu tenho a certeza absoluta porque eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu tenho fé nele, eu creio que ele vem. Se eu não morro antes, eu creio que ele vai descer, eu vou subir com ele. Eu creio nisso, eu tenho fé que isso vai acontecer. Então, quando nós falamos de fé, a primeira coisa que Deus quer que nós sabemos é que a fé é colocada no lugar certo para a vida eterna. E vou fazer uma pergunta. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Pode levantar bem alto. Se você vai falar com, 99,9999999% das pessoas mundiais, em todo o mundo, desde a Austrália até os Estados Unidos, até a Índia, Islândia, Argentina, todos os países do mundo, não sei quantos tem, Sugro? 200 e tal, não? Países do mundo. Tem mais de 200, pronto. Você vai falar com essas pessoas, um por um, e pergunta assim, olha, você tem fé? Você pode ter a certeza absoluta que eles vão dizer sim. Toda a gente tem fé. Mas agora vamos ver, será que é a fé verdadeira? Porque quero dizer uma coisa, quem está a escrever, escreve isto. Deus não aceita uma fé dividida. Ele não aceita, você sabe, no passado nós falámos assim, nós não podíamos ter um pé no mundo e um pé na igreja, não é? Deus não aceita uma fé dividida. O que é que tu queres dizer com isso, Stephen? É o seguinte, Deus não aceita que você diz que tem fé e crê nele, mas depois, durante a semana, você, veja os signos, por exemplo. Você veja o horóscopo, os signos. Deus não aceita isso. Porquê? Porque você diz que tem fé nele, mas ao mesmo tempo tem fé noutra coisa. Deus não vai agradar isso. Deus não vai aceitar isso. Deus não vai aceitar uma pessoa que vai à igreja. Isto vai ser um bocadinho duro, mas eu vou ter... Não vai aceitar uma pessoa que vai à igreja, diz que tem fé em Deus, fé verdadeira em Deus, e crê nele, mas depois crê na Maria, no Santo António, no Santo José, no Santo Pedro. Deus não aceita isto. Deus não aceita que você crê nele, mas crê noutra coisa. E muito menos uma coisa de barro, uma coisa de madeira, uma coisa que tem ouvidos, mas não ouve, uma coisa que tem nariz, mas não cheira, uma coisa que tem boca, mas não fala. Ele não pode. Uma pessoa não pode dizer que tem fé em Deus verdadeira e anda atrás de outras coisas. Nós estamos numa época onde tem os santos populares. A gente não pode dizer
que nós amamos a Deus e temos fé nele verdadeiro, mas depois íamos a uma festa dessas. Deus não... Isso é um bocadinho duro de dizer, mas amigo sou eu que prego estas coisas, porque se você é uma pessoa que diz que tem fé verdadeira em Deus, mas anda atrás de outras coisas, signos, isto e aquilo, não sei o que é, e quem diz isso fala da vida financeira. Você não pode dizer assim, eu tenho fé e creio em Deus, mas não creio verdadeiramente em Deus, creio na conta bancária que tem. Porque a Cristina falou, e falou muito bem na quarta-feira, é quando você está apartado, que sai o que verdadeiramente está dentro de si. Porque quando eu tenho dinheiro, está tudo bem. Vamos dizer, eu não preciso ir à igreja, eu, Stephen Calder, eu não preciso vir à igreja para saber o que é que eu tenho que fazer quando está tudo bem. Não, eu tenho que saber o que é que eu tenho que fazer quando está mal. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Vai lindamente bem. Tenho um salário no dia 31 de cada... Vai tudo bem. Mas quando isso não acontece, você pode dizer... mesmo que tem verdadeira fé em Deus. É aí que quer chegar. Nós temos verdadeira... Então, nós não podemos ter uma fé verdadeira. E existe fé falsa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu compro muitas coisas da net. E eu vou dar um exemplo. Se eu compro uma camisa da uma marca italiana, vá lá, Armani ou Versace, ou seja o que for, se eu vejo na net duas camisas exatamente iguais, um custa 20 euros e outro custa 200, qual é que vocês acham que é falsa e verdadeira? Parecem exatamente iguais. Aí é a mesma coisa na igreja. Parece exatamente iguais. Ou seja, muita gente pensa que põe fé na Maria, põe fé no santo não sei quantas, Deus aceita, está tudo bem, está tudo ok. Parece que é igual, mas não é. Porquê? Porque eles não sabem o que está aqui escrito. Não sabem o que está aqui escrito. Então sempre vai existir fé verdadeira e fé falsa. E a Cristina falou, eu estava com suores frios na quarta-feira pensando que a Cristina ia roubar a palavra, mas ela disse aquilo que eu vou dizer agora. A fé tem que ter uma base, tem que ter um chão, vá lá, uma base. E essa base chama-se a palavra de Deus. Esse chama-se a palavra. Vamos ver um versículo aqui espetacular, aqui pouco. A palavra de Deus, igreja, é a base da nossa fé. Ou seja, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, nunca pegou numa Bíblia, nunca foi, vá lá, a uma igreja para ouvir a palavra de Deus, jamais pode ter uma fé verdadeira. É impossível, não existe, é falso. E sei que às vezes isto soa um bocadinho mal os nossos ouvidos, mas é verdade. Alguém que nunca ouviu falar de Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se alguém nunca ouviu falar o verdadeiro Evangelho, não pode ter fé verdadeira, não existe. Pode ter fé, atenção, pode ter fé. Pode ter fé, não sei quanto, pode ter fé no Buda, pode ter fé no Maomé, pode ter fé no yoga, pode ter fé no dinheiro que você tem no banco, pode ter fé nos terrenos que você tem, que herdou. Você pode ter fé em tudo, mas fé verdadeira não tem. Porquê? Porque nunca ouvi a palavra de Deus. Amém? Vamos lá ver em Gênesis 12. Vou pregar de uma maneira simples, para toda a gente entender, sem muitas paragens. Gênesis 12, versículo, logo do início, logo versículo 1, por favor. Glória a Deus. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, portanto, esta é a história de Abraão. Abraão, para quem não sabe, foi chamado, ou é chamado o pai da fé. Amém? Então, Deus um dia apareceu a Abraão. Você tem que entender uma coisa, olha para mim. Quando Deus veio aqui falar com Abraão, não existia a Bíblia. Não existia nada escrito. Abraão não andava aí um lado para o outro a ler as Escrituras, porque não existia. Não existia Escrituras naquela altura. Ele não estava nada escrito, mas Deus o apareceu. Amém? E você vai ver o que aconteceu. Ele disse assim a Abraão, sai da tua terra
Para quem não sabe, houve uma fome extrema, vá lá, digamos assim, nessa terra. Sai da tua terra e a tua parentela, ou seja, a tua família, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei e agrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, versículo 3. E abençoarei os que abençoaram e amaldiçoarei os que maldiçoam. É assim. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E depois, versículo 4, o que aconteceu? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele fez igreja. E foi logo com ele, o sobrinho. E era Abraão, de idade de 75 anos, quando saiu. Ele ouviu Deus a falar e fez. Ele ouviu, ele creu, gerou fé no coração e ele foi. Ele não disse, mas Senhor, mas será que vai ser... Como é que vai ser isto? Mas como é que vai ser aqui? E não estou a dizer para você sair de casa, não é nada disso. Mas é um exemplo que você tem. Deus falou, ele ouviu, creu, gerou fé e foi. Não foi com desculpas. Não disse, mas como é que vai ser isto? Mas como é que vai ser aquilo? E nós somos assim. Hoje em dia, o que é que a gente faz? A gente ouve a palavra e o que acontece? A gente fazemos ou não? Não sei. Cada um examina a sua vida. Mas, hoje em dia, nós temos a palavra escrita, nós ouvimos e temos que praticar. Ouvimos e praticar. Não vale a pena só ouvir e não praticar a palavra de Deus. Porque em vão é uma fé falsa. Você não pode ter a fé verdadeira. Se Deus diz, por exemplo, se Deus diz você perdoar o seu vizinho, perdoar o seu próximo, você tem que crer que isso vem de Deus e você tem que fazer. Se tem uma fé verdadeira, tem que fazer o que está aqui escrito. Como eu disse a semana passada, como é que você pode dizer que ama a Deus e ver o teu irmão ao lado necessitado e não há algo dentro de ti que mexe e não ajuda o teu irmão? Você não pode dizer que ama a Deus. É uma fé falsa. É a mesma coisa, irmão. Você não pode dizer que tem fé verdadeira em Deus quando você é... qual é a palavra que estou a procurar? Ofendido. Quando você é ofendido para alguém e não quer perdoar. Quando Jesus diz que a gente temos que perdoar. Se Deus diz que nós temos que perdoar o próximo, seja a ofensa que for, você tem que perdoar. Senão não tem fé verdadeira, tem fé falsa. Porquê? Porque não está a fazer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meu irmão, é a base da nossa fé. Se nós ouvimos a palavra e não a fizemos, é em vão. Nem sequer vale a pena vir à igreja. Você está a perder tempo vir aqui? Porque aquilo que sai da minha boca não vai fazer absolutamente diferença nenhuma na tua vida. Se tu não ouves e praticas, é a mesma coisa de não... Ouça, amigo, nem sequer vale a pena vir para aqui. Não vale a pena vir para aqui. Se nós não ouvimos e praticamos a palavra de Deus, como Abraão fez, mesmo no início da palavra, em vão você vai à igreja, em vão você diz que tem fé em Deus, você não tem fé. Gálatas 3. Só para confirmar, Gálatas 3, versículo 6. Isso é só para confirmar aquilo que eu falei agora. Gálatas 3, versículo 6 diz assim: é o caso de Abraão. Que o que é? O que ele fez? O que aconteceu? Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi feito justo. Porquê? Porque creu em Deus. Porquê? Porque ele tinha fé que Deus tinha falado com ele, creu e fez. Ele não sente. Você já imaginou quando Deus falou com Abraão para matar o Isaac? Já imaginou isso? Já imaginou? Porque às vezes a gente lemos a Bíblia, mas põe no lugar do Abraão. Olha, tu vais matar o teu filho, o teu único filho, vais sacrificá-lo para mim. Como é que a gente ia reagir? E você sabe uma coisa muito interessante. Quando Deus falou, olha, tu vais matar o Isaac, Deus não mandou um grupo de louvor para preparar o coração dele. Já reparou?
A Bíblia não fala, olha, Deus chegou ao pé de Abraão e com ele tinha o líder de louvor, tinha o baterista, tinha o irmão que toca viola e tinha o pianista. E eles tocaram para Abraão para preparar o coração dele com uma palavra que ele ia receber para matar o filho. Não diz nada disso. Ele falou, olha, tu vais sacrificar o teu filho. Está bem, Senhor, eu creio em ti. Porquê? Porque eu tenho fé em ti. E muitas das vezes nós ouvimos muita coisa nesta palavra, que esta palavra é a verdade. Não há nenhuma como é que se diz? Exatamente, contradição. É a verdade e nós não queremos fazer. Porquê? Porque se calhar, mesmo no fundo, mesmo lá escondido, mesmo lá no interior, se calhar a gente não tem ainda a fé verdadeira de Deus. Se calhar. No caso de Abraão, que creu em Deus e foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, glória a Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Ele ouviu falar de Jesus, já naquele tempo. Ele disse assim, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente de Abraão. Glória a Deus. Ele ouviu falar de Jesus mesmo naquele tempo. Ele creu que um dia o Messias vai vir. Aliás, em João 8, salve eu, acho que João 8 diz que Abraão ouviu e ele ficou alegre para ouvir o dia, não é? Ele ficou, acho que a Bíblia fala que ele exaltou, ele ficou alegre para ver o dia do Messias, para ver o dia de Cristo. Mesmo naquele tempo, o plano de Deus sempre foi Jesus, sempre foi para os gentios ser salvos por meio da fé. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vá-se lá em Romanos 10. Glória a Deus. Abraão foi justificado pela fé. E como eu disse há pouco, ninguém pode dizer que tem uma fé verdadeira se nunca ouviu a palavra de Deus, se nunca ouviu o verdadeiro Evangelho. Você sabe, se você vai a uma igreja, isto é tudo para todos aqueles que estão aqui e todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem na net. E quero-vos dizer uma coisa muito importante mesmo. Você não pode ter uma fé verdadeira se você não ouve o Evangelho verdadeiro. Se você anda a ouvir um Evangelho falso, isso não vai girar. Isso não vai girar fé verdadeira. Isso vai girar uma fé falsa. É verdade, irmãos. É verdade. É por isso que nós temos, e já vou aproveitar, eu ia falar isso mais para a frente, mas eu vou aproveitar este espaço para falar isto. Você tem muito cuidado com aquilo que você ouve na net, com aquilo que você está na sua televisão. Eu vou dizer uma coisa muito chata agora, mas eu vou ter que dizer isto. Eu vou falar mesmo pelos nomes. Você tem muito cuidado com canais tipo a TBN. Você tem muito cuidado com canais evangélicos que são gratuitos, não é? Basta comprar uma parabólica, meter e ver. Você tem muito cuidado com essas coisas. E amigo sou eu que digo essas coisas, porque isso você está a ouvir um evangelho falso. E isso não vai gerar dentro de si uma fé verdadeira, mas uma fé falsa. Ou isso aqui vou dizer, porque você vai ouvir nestes canais coisas do tipo, você tem que semear em tempo de fome, você tem que pôr fé para comprar um carro novo, você tem que ter fé para ter uma casa nova, você vai ver coisas do tipo, você semeia o seu dízimo no valor que você quer colher, no valor que você quer receber nos seus... Isso é tudo coisas falsas, irmãos. Coisas que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Pastor, eu vou ter que dizer isto. Pastores que chegam à igreja, faz assim, e de repente toda a gente cai. Isso é de Deus. Você mostra-me um versículo bíblico aqui nesta escritura
que mostra o Paulo, por exemplo, que é o maior apóstolo de todos os tempos, que ele chegou a uma igreja e fez assim e toda a gente cai. Deve ser por causa de unção, não? Não sei. Coisas falsas. E o que é que isso o que é que vai girar dentro de você? É fé falsa. É algo falso. É falso, irmãos. Romanos 10, versículo 13. E vamos ver aqui como é que nós podemos ter fé verdadeira no nosso coração. É aqui. Por tudo aquilo que invoca o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, que anunciam as coisas boas. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Nem todos obedecem. Vai-se dar uma fechadinha aqui, uma fechadinha lá. É tipo quando a gente faz umas partilhas de um terreno. Vai-se fechar um bocadinho aqui. E muita gente na igreja, que na verdade nem sequer é a igreja, mas dizem que é a igreja, fogem a palavra de Deus, destroçam a palavra de Deus pelo seu favor. Não obedecem o verdadeiro, pois Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? Versículo 17, aqui que eu quero chegar. Da sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de quem? De Deus. A fé, a verdadeira fé, é só ouvir e ouvir a verdadeira palavra de Deus. É isto aqui. É esta Bíblia. Você não tem que vir à igreja, embora faça parte da sua vida cristã, mas você não tem que vir à igreja para ler. Você não tem que ter uma Bíblia em casa que apanha pó a semana toda e depois só é aberto no domingo. Você durante a semana também pode abrir a palavra de Deus. Porque você vai ouvir, vai ler, vai crer, vai gerar fé e você vai... É por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém? Veja lá o que está escrito em Salmos 138. Para você ver, irmãos, a importância, digam comigo, a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, olha só este versículo bíblico, Salmos 138, versículo 2. Veja só. A importância da palavra de Deus para nós e também para Deus. Diz assim, inclinar-me-ei para teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Glória a Deus. Pois engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. E vou ler novamente a última parte. Pois engrandeceste a tua palavra, irmão, acima de todo o teu nome. Esta palavra, você sabe que Deus é conhecido como Jeová, como El Shaddai, etc, etc. Ele tem vários nomes. Mas esta palavra que foi escrita, inspirado por Deus, para os homens escrever, está acima do próprio Deus. Ou seja, Ele próprio não pode mudar, mesmo se Ele não pode mudar aquilo que está aqui escrito. E maldito o homem, diz a Bíblia, que muda algo neste livro. Maldito o homem que tira como é que diz, um til, não é? Ou uma vírgula, ou uma passagem que nós vemos hoje em dia. Muita gente aí a fazer Bíblias nas fábricas e tiram um nome aqui, tiram um nome acolá, tiram um versículo pequenininho, por mais pequenininho que seja, e depois tiram as coisas fora do contexto. Depois temos movimentos aí, que eu vou dizer muito abertamente, não são igrejas, mas são seitas, que imprimem a sua própria Bíblia, para dizer que Jesus não é Deus, mas é. Enfim, a palavra de Deus é acima de Deus. Glória a Deus. Salmos 119. Vá lá. Salmos 119.
Salmos 119, 105, versículo 105. Este salmo é muito grande. Glória a Deus. Salmos 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você sabe por que o David escreveu isso? Sabes, naquela altura, os homens andavam muito à noite. E lá à noite, naquele tempo, não tinha como a gente tem hoje, não é? Luz em todo lado. Não, é tudo escuro. E você sabe que eles arranjavam lâmpadas pequenininhas assim, de óleo, não é? Acendiam e amarravam aqui à volta do tornozelo. Para quando eles andassem à noite, conseguem ver o que está à frente. Então é por isso que David escreveu que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você quer ter luz no seu caminho? Você quer ser... a palavra de Deus vai fazer. É a palavra de Deus que transforma uma pessoa, não é você. Por mais que você quer falar, por mais que você quer fazer, quer mudar uma pessoa, você não vai conseguir. Porquê? Porque a palavra de Deus é que vai fazer isso, não é tu. Amém? Glória a Deus. 1 João 5, não é preciso abrir. 1 João 5, versículo 4 diz assim: por todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus levanta a mão. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé que vence o mundo, a fé verdadeira. Então a fé, irmãos, ouça bem, a fé não é um sentimento, não é algo que nós sentimos. Ou seja, nós estamos aqui numa igreja tão pequenita. Se eu queria, e punha umas cenas aqui para dar fumo, punha umas colunas novas aqui. Para quê? Para criar como é que eu digo, um ambiente que é propício, não é? Propício a sentimentos, para nós sentirmos bem. Mas ouça, você tem que ouvir a palavra de Deus quando você está a sentir bem, quando você está a sentir embaixo, quando você não apetece vir à igreja, se você está doente ou não está doente, você apetece ou não apetece, você está mal disposto ou não está mal disposto, está contente ou está... Não importa, a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser ouvida em qualquer situação. Não é um sentimento. Eu não sinto bem hoje e não vou. Eu não sinto bem e não quero. Eu não sinto bem e não vou. Não, a fé não é isso. A fé não é isso. A fé é ter a certeza absoluta daquilo que nós não vemos ainda, mas sabemos que vai estar lá, que é a nossa vida eterna. Glória a Deus. Não é perfumes, não é para ter um grupo de louvor aqui, tudo XPT ou tocar as notas tudo certas. Isso não vai gerar fé. A única maneira de gerar fé no seu coração é através da palavra de Deus. Não há outra maneira, não há outra... E quem prega o contrário, é falso. Eles estão a incutir em você uma fé falsa. É falso. Bem, o que tem aqui mais para falar? Provérbios 30. Nós falamos há pouco, maldito o homem que muda a palavra de Deus. Está escrito, toda a Escritura, 2 Timóteo 3,16, não é preciso abrir, mas diz toda a Escritura, toda a Bíblia, toda esta palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. E Provérbios 30 diz assim, do versículo 5, Provérbios 30, versículo 5 diz assim: toda a palavra de Deus, não é algumas passagens, é toda, irmão. Toda a palavra de Deus é pura. É pura. És pura? Nós não somos muito puros, mas a palavra de Deus é pura. E diz mais, escudo, proteção, defesa, escudo é para os que confiam nele. Glória a Deus. Nada acrescenta as suas palavras, para que não repreenda e sejas achado mentiroso. Uma fé falsa, como eu disse há pouco, isso gera doutrinas falsas. E nós vemos a semana passada, e não é preciso abrir, mas em 1 Timóteo 6, versículo 3, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina
se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Mas delira acerca das questões e contendas da palavra, os quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade. É isso que nós vimos hoje. Veja lá em Gálatas 1. Veja lá em Gálatas 1, para você ver a importância da palavra de Deus, igreja. Você e eu, hoje, não podemos sair daqui hoje sem saber que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é um escudo. A palavra de Deus que muda a nossa vida. É que gera fé no nosso coração. Gálatas 1, versículo 7. Gálatas 1, versículo 7. Isto também para, se calhar alguém está aqui que gosta de ouvir pregações. Não estou a dizer que não tem nada mal nisso. Atenção, não tem nada de mal ouvir pregações de pastores que você gosta. Não tem nada de mal com isto. O que é que você tem que ter cuidado? É ter a Bíblia sempre à mão, sempre pronto em ação, para saber se o homem está a falar a verdade. Está a falar a verdade? Claro que ele está a falar a verdade. Ouça, você ia ficar surpreendido. Você ia ficar surpreendido. Gálatas 1, versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem, ouça o que a palavra diz, transtornar o Evangelho de Cristo. E o versículo 8 diz assim, olha, meus amigos, isto é assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, se deixa um anjo do céu, a Bíblia está a dizer, vos anuncio outro evangelho além do que já vos tinha anunciado, seja maldito. Seja maldito. Ou seja, a Bíblia está a dizer aqui, mesmo se você gosta daquele homem, você gosta daquela mulher, mesmo deixa um anjo do céu e apresenta diante de você um outro evangelho que é falso, que é o contrário que está aqui escrito, seja maldito. E estamos fartos de ver isso. Então temos de ter cuidado. Temos que cuidado aonde que nós estamos a colocar a fé. Estamos a colocar a fé em cima de homens, estamos a colocar a fé em cima de coisas, estamos a colocar a fé em cima de uma vassoura ungida, em cima de um azeite, em cima de uma garrafa de água. Olha, vai comprar uma garrafa de água que é água da montanha do Sinai. Sei lá, tanta coisa. Irmãos, tanta coisa, irmãos. Que os líderes das igrejas querem tirar os olhos do povo do verdadeiro evangelho e quer fixar os olhos em coisas falsas. Põe a tua fé, irmãos, nas coisas falsas, no lenço ungido, no cobertor ungido que você tem que tapar à noite para ser abençoado, ou uma almofada ungida, uma vassoura ungida para varrer o mal dentro. Nós estamos a rir, mas isto existe nas igrejas. Então, essas pessoas fazem esse tipo de coisa. Podem dizer que têm uma fé verdadeira? Não podem. Como? Como? Fé não é um instrumento. Efésios 1. Vamos lá. Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3 diz assim. Este também é uma passagem bíblica que eu já preguei no passado. Errado. E posso admitir isto abertamente. A gente usava muito este versículo no passado para buscar coisas. Para buscar coisas materiais. Coisas para nós. Ou seja, como eu disse no início, para a gente ter um carro novo, nós usamos muito esta palavra, muito este versículo. A gente usava quase como uma... Como é que eu digo? Um braço de fé para buscar as coisas do armazém de Deus. Era isso que acho que era isso que eles falavam na altura. Mas diz assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos materiais. Abençoou com todas as bênçãos materiais nos lugares da terra onde você está aqui agora, no terreno que você comprou a semana passada, nos lugares que você tem cheio. Está a dizer isso? Não está? Basta ler outra vez. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Qual é as bênçãos espirituais que ele está a falar? É a salvação, é a vida eterna. Ele já nos abençoou com a vida eterna. Se você crê verdadeiramente pela fé em Jesus Cristo, que Ele verdadeiramente veio, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está ao direito do Pai, e você tem fé nele e crê na palavra dele, você está salvo. Pode perder a salvação? Não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você não pode perder a sua salvação. É errado. É anti-bíblico. Se você é salvo hoje, você vai ser salvo amanhã. Se você está salvo amanhã, está salvo aqui um ano. Uma vez salvo, salvo para sempre. E quem prega o contrário é errado. Então ele está a dizer aqui, bendito o Pai, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, que já me abençoou, Ele já me abençoou, já abençoou Steven Caldeira, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, não na terra, mas no tempo vindouro, no tempo do futuro, um tempo da nova céus e nova terra. Ele já me abençoou e consigo ver mais além. Não é para a minha barriga estar cheia nesta terra. Não tem nada a ver com isso. E nós pregamos isso errado no passado. Vamos lá buscar, com o nosso braço da fé, coisas para nós. Vamos colocar a fé, vamos pôr uma foto lá na sala com um BM. E todos os dias vamos levantar e vamos confessar que aquele BM já é nosso, aquele Mercedes já é nosso, aquele Audi já é nosso. E nós, a gente pregava isto para isso, não tem nada a ver com isso. Ele já nos abençoou nos lugares espirituais, nos lugares, não é nesta terra. Glória a Deus. Mais para a frente, Efésios 2. Efésios 2, versículo 5 diz assim: Efésios 2, versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, com Cristo. Pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo. Que nós ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, igreja, versículo 7, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça. E vou repetir, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o final do versículo 6, versículo 7, para mostrar a quem? A nós, hoje. Ele quer nos mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas na sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. E depois diz assim, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E muitos dizem assim, fé é o dom de... Fé não é um dom de Deus. Fé não é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Fé é girar dentro do nosso coração. É nós que giramos a fé. Você está a entender? É nós que giramos a fé. É nós que... A fé, quando nós recebemos a palavra de Deus, que gera fé no nosso coração, isso que é, a fé é de nós, não vem de Deus, não é dom de Deus. Estou a explicar bem? Não é um dom que Deus dá. Não é como os dons das línguas, não é como os dons de curar, não é nada disso. A Bíblia não fala nada disso. A fé não é um dom de Deus. A fé vem quando nós ouvimos o que é. É pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos e ouvimos a palavra de Deus, e gera fé no nosso coração. Amém? Amém? É? Sim, cada um tem a sua medida de fé. Não temos a aumentar, mas isso fica para os próximos capítulos. Efésios 3, mais um capítulo à frente.
Não, desculpe. Vamos a Coríntios. 1 de Coríntios 15. Peço desculpa. 1 de Coríntios 15, versículo 12. Então a fé não é um dom de Deus, é algo que é gerado no nosso coração pelo ouvir a base que é a palavra de Deus. Se nós não ouvimos a palavra de Deus, se uma pessoa neste mundo nunca ouviu falar de Jesus ou a palavra, não pode ter a fé verdadeira. É impossível. 1 de Coríntios 15, versículo 12 diz assim: Ora, se precas que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, este é o Paulo a falar para a igreja de Coríntios. Ele diz assim, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Você está a ver, se você não acredita que Jesus veio, viveu aqui 33 anos, morreu, ressuscitou o terceiro dia e está sentado à direita do Pai, a vossa fé é vã. Não é uma fé verdadeira. É isso que Paulo estava a falar com o pessoal do Coríntios. Versículo 15. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus. Vocês já viram? Este só vai confirmar tudo o que tenho que falar até agora. Chico, onde estás? Anda aqui. Como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitaram. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17. E se Deus não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Glória a Deus. Eu gosto da maneira que o Paulo falava e escrevia. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, ele está a dizer, se você não acredita em Jesus Cristo, que ele morreu, ressuscitou o terceiro dia e está dentro do Pai, você não pode dizer que os vossos pecados estão perdoados. Porque Jesus morreu para quê? Pelos nossos pecados. E quando nós erramos e pecamos hoje em dia, quem peca aqui, levanta a mão? Todos nós pecamos. Todos nós erramos. E o que a Bíblia fala sobre isso? Nós temos o quê? Um advogado que está à direita do Pai. Se alguém não acredita que Jesus ressuscitou, é a mesma coisa dizer que os seus pecados não estão perdoados. É isso que o Paulo estava a dizer. Versículo 18. E também os que dormiram, que já morreram em Cristo, estão perdidos. Ou seja, se vocês não acreditam, vocês acreditam as pessoas que morreram em Cristo, estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu gosto muito da maneira que ele fala, que o Paulo escrevia. Glória a Deus. Então nós temos que colocar a nossa fé, igreja, na vida a seguir desta vida na terra. Esta vida é 2 dias, é um vapor. Vem e vem. Nós estamos aqui muito pouco tempo comparado com a eternidade. A questão aqui é, estamos a colocar a fé em quê? Estamos a colocar a fé em quê? Em quem? Em qual é a palavra? Nós temos que focar, igreja, na vida eterna. Não focar naquilo que nós temos nesta vida. Temos de ir a versículo 11. Hebreus 11, peço desculpa. Estou quase a acabar. Hebreus 11. Irmão, se nós não ouvimos o verdadeiro Evangelho, se nós não ouvimos a verdadeira palavra de Deus, isso jamais vai gerar uma fé verdadeira. É uma fé falsa. É uma fé que você vai colocar em cima de coisas materiais, em coisas que não vale a pena. Hebreus 11, versículo 13. Veja lá o que diz aqui. Todos estes morreram na fé. Aqui a Bíblia está a falar dos heróis da fé. É por isso que eu fico confuso
E eu fico mesmo confuso mesmo, não estou a procurar outra palavra. O que é que o pessoal anda lá fora a pregar? Porque eles andam a pregar o seguinte: colocam a fé, como eu disse, e vou repetir, colocam a fé nisto ou aquilo, no carro, não sei o quê. O problema é, se a gente não tem um carro novo, tem falta de fé. Se você não é curado, é falta de fé. Se você tem problemas no casamento, é uma falta de fé. Se você não tem dinheiro suficiente, é uma falta de fé. Se você não tem uma casa nova, então é mesmo uma falta de fé. É isso que o pessoal está aí a pregar hoje em dia. Mas aqui a Bíblia diz completamente o contrário. Os heróis da fé morreram na fé sem terem o quê? Fala comigo, igreja. Sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe e crendo nelas, está a falar da vida eterna, e abraçando-as, confessaram e eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 14. Porque isso dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se me lembrassem daquela de onde haviam saído, tiveram a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial glória a Deus. Para que também Deus não se envergonhe deles, de se chamar seu Deus, porque já Ele preparou uma cidade, a vida eterna, a Nova Jerusalém. Os antigos não alcançaram as promessas, mas creram e abraçaram, como Abraão. Ele foi o primeiro a ouvir falar do Evangelho, ele creu na fé, aquilo que ele estava a ouvir. A questão é, quando nós ouvimos no domingo, numa quarta-feira ou em casa, cremos, temos fé na palavra de Deus. João 5, vamos lá. Livro de João, para acabar. João capítulo 5, versículo 24. Vamos ler aqui 3 versículos antes de acabar. João 5. Olha, estes três versículos que vou falar, eu espero gera fé no seu coração hoje de manhã. Que você tem fé e crer naquilo que eu vou falar hoje, a palavra de Deus. Jesus estava a dizer assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, quem ouve a palavra de Deus, levanta a mão. Jesus estava a dizer, olha, na verdade vos digo, esta é a mesma verdade, igreja. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou, oh glória a Deus, passou da morte para a vida. Esta é a promessa de Deus. Você tem fé nesta palavra? Você tem fé nele? Porque ele diz, você crê nele, você passou da morte para a vida. João 6, um capítulo mais para a frente. João 6, 47. João capítulo 6, 47 diz assim: na verdade, mais uma vez Jesus a falar, na verdade vos digo. Na verdade digo-te. Cristina, eu digo Susana, Jesus está a falar hoje, eu digo-te, Conceição, Sílvia, todos vocês estão aqui, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se você crê, você tem a vida eterna. Um capítulo mais para a frente, João 11, para acabar mesmo, João 11, 25. João 11, versículo 25. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Versículo 26. E tudo aquele que vive e crê em mim, nunca, mas é que é nunca, morrerá. Crês tu nisto? Crês tu? É tudo a ver com crer. A nossa fé, igreja, tem de estar no lugar certo. Tem de estar
no lugar certo para nós girar uma fé verdadeira e não uma fé falsa. Eu vou pedir o grupo de louvor para subir. Glória a Deus. Glória a Deus. Samantha, podes ir ali. Glória a Deus. Canta que eu te como. Então canta uma. Glória a Deus. Temos ficado de pé. Também quero dizer uma coisa antes de acabar também. Vamos cantar um hino. Vamos cantar para Deus. Vamos agradecê-lo por tudo aquilo que faz para nós. Ainda vai fazer para nós. Amém? E com isto tudo que falei hoje, igreja, e quer que você entenda uma coisa, irmão? Tudo que falei hoje sobre